que a gente construiu, seja na nossa carreira, foi devido ao empreendedorismo da venda de sapatos e bolsas, né? Uma das lutas grandes foi, a mãe falou, né, foi realmente formar as três. Mas a gente ter essa coragem, essa energia de ir para cima e de saber que aquilo ali não é para toda a vida. E eu, assim, me sinto muito feliz, né? Nos casamos em 83 e dessa união veio essas 3 filhas, né? Maravilhosas, filhas boas. E o nosso, assim, sonho era formá-las, assim, para elas terem a vida delas independente, né? Sem depender, assim, da gente, que a gente sabe que vai chegando uma hora que a gente realmente não dá mais conta. E graças a Deus elas quiseram, né? Porque às vezes a gente quer, como pai e mãe, quer tanto e não consegue porque elas não quiseram. Foi fácil? Não, desde esse querer, porque puxava a orelha mesmo, viu? Puxava na hora que precisava. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Com muita luta, muita batalha, não foi nada fácil. E sempre trabalhando assim com a gente dentro da loja, porque a gente já queria que elas seguissem assim nesse ramo de trabalho, né? Trabalhando na loja, mas já aprendendo a saber que a vida era isso, era trabalho, né? E que não nada caía assim com tanta facilidade, sempre era tudo muito difícil. E eu só tenho muita gratidão a Deus, né? A Jaciele, seguindo o ramo da fisioterapia, a Jamila, médica, né? Graças a Deus, está aí mandando brasa. E a Jaqueline ficou indecisa, por ser a caçula, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? E eu disse, olha minha filha, um professor meu, eu fiz a faculdade já depois de 50 e poucos anos, eu vi que a loja estava precisando que eu me reciclasse mais, né? Então eu fui, entrei ali na uva, com muita luta, não foi nada fácil, né? E aí ele sempre falava, os jovens que estão indecisos, sem saber o que seguir, a administração ainda é a melhor opção, porque é um leque que se abre, né? Esse leque você pode trabalhar fora, pode empreender seu negócio, né? Então é um leque. E eu sempre falava isso para ela, eu acredito que ela lembra, não lembra, Jaqueline? Lembro muito. Eu digo, mas você é quem sabe, eu nunca disse, você tem que fazer a administração para continuar os trabalhos da loja. Não, deixei à vontade, eu tinha consciência que se ela não quisesse, essas duas eu já sabia que não iam, a gente tinha que uma hora não existir mais a Elite Calçados, né? Porque a gente chega uma hora realmente que não dá mais conta, né? Ainda mais nesse meio que se vive hoje, de tudo muito moderno, tudo digital, tudo, né? Instagram, Face, feed. Então a gente não chega uma hora que não dá conta. Mas graças a Deus ela quis, né? Então é assim uma alegria muito grande, viu? Ver minhas 3 filhas assim seguindo suas vidas, viajando, elas amam viajar. Quando era assim mais nova, estudando, não tinham como viajar, a gente não tinha condição. Se elas viajam agora é porque elas fazem o que gostam e eu dou todo apoio. O dinheiro é delas, elas têm condição. E sem falar que às vezes até ela, quando eu dou fé, eu tô com um pacote comprado para mim, Marujão. E nós vamos, a gente também aprendeu já com elas a gostar de viajar, né? Estou gostando muito, e ele também. A ideia da loja foi de meu esposo, né? A gente ainda não era casado, começamos a namorar com a vinda dele, ele é de Balsa, né? Da 13 dela, mas ele foi para São Paulo, lá trabalhou 13 anos, mas o sonho dele era trabalhar e voltar para abrir um negócio para ele, né? E ele vindo de lá, né? Já trouxe muita mercadoria e abriu o comércio, que botou o nome, né? Casa Elite. Aí eu pus, mas Elite é coisa assim, de gente rica, de não sei o que, de chique. Ele, não, mas esse nome me suou e eu vou botar a Casa Elite.
Então, depois de 2 anos de namoro, nos casamos, né? Eu trabalhava no estado, mas já não estava tão longe de me aposentar, né? Iniciei a trabalhar muito novinha, toda a vida trabalhando muito, né? E eu caí dentro da loja com ele, né? E daí nunca mais paramos, né? E eu amo mesmo, é uma coisa que eu faço porque eu gosto. E elas também, tudo aprendendo a trabalhar. Daí a Jaciele no ramo dela, faz com carinho. Essa aqui nem se fala, né? Que é uma área assim até mais delicada. Todas são delicadas, mas a dela é mexer mesmo assim com a vida em si naquele momento, né? E ela ficou para mandar brasa na loja. E aqui acolá, eu ainda puxo a orelha, né? Quando não tá, eu tô vendo que não tá assim mesmo. Eu digo, ó, cuidado, vamos mandar brasa, é assim. E eu acredito que minhas ideias hoje servem, né? Sério? Tudo que a gente construiu, seja na nossa carreira, foi devido ao empreendedorismo da venda de sapatos e bolsas, né? Através da venda de sapatos e bolsas, do empreendedorismo dos meus pais, a gente conseguiu formar. Então, assim, quando você forma, você acha que ganhou o mundo. E é aí onde começa os primeiros obstáculos da vida, né? A luta. Então eu cheguei formada, fui trabalhar em outra clínica, não deu certo nessa clínica e meu pai, né, desocupou um depósito da loja, onde lá eu comecei na fisioterapia a ter o meu próprio negócio. Não foi fácil, mas comecei com um negócio pequeno, onde tinha poucos aparelhos. Depois eu fiz um empréstimo no Banco do Brasil, né, para montar o primeiro estúdio de pilates de Balsas. Então, assim, o povo, a maioria das pessoas olham e tudo acha que é só facilidade, que é muito fácil, que para tal fulano é mais fácil. E não é que é mais fácil, todo mundo tem suas batalhas, né? Eu fiz o meu primeiro empréstimo, paguei através do meu empreendedorismo, do meu trabalho na Vitalis, consegui pagar o estúdio e consegui, trabalhando muito, tudo que eu aprendi, né, na minha casa, a ter uma clientela do Pilates grande, porque como foi o primeiro estúdio, era uma novidade, né? Depois, com o tempo, eu me casei, separei, não deu certo. E quando eu me casei, eu fui trabalhar em outra profissão, não era na minha, né? Então eu abandonei a minha profissão. Quando eu voltei, eu tive que empreender novamente, porque eu não tinha nenhum paciente. Foi um ano muito difícil, de muitos obstáculos, mas eu sempre tive a minha família me apoiando muito e esse exemplo de empreendedorismo. Então eu tinha duas opções: ou eu fracassava, né, já que eu já vinha de um problema que era a separação e não é fácil, mas eu tinha a minha família que sempre me apoiou, que sempre me colocou para cima, que não deixava eu cair. Se eu caísse, eu levantava. Foi isso que eu aprendi dentro de casa. Então eu tive que novamente empreender com um paciente. Depois de eu já ter uma clientela grande, eu fiquei sem e recomecei com um paciente. Porque eu aprendi sempre com meus pais, minha mãe, a sempre cair, mas levantar. E tudo isso eu devo ao empreendedorismo. Depois já teve a formatura da Jamila, a clínica foi crescendo. Cada vez que vem uma dificuldade, eu aprendi que a gente respeita a dificuldade, mas levanta mais forte. E aí a clínica foi só crescendo, eu já comecei a empreender no ramo do emagrecimento, porque é uma coisa que eu gosto, eu me encontrei. O emagrecimento, ele me ajudou a sair do início de uma depressão, de remédios. Eu me encontrei, cuidar de mim, cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, cuidar do meu negócio, né? Que eu sempre vi meus pais cuidando muito da loja, muito do negócio da família. Então, eu comecei a empreender no ramo do emagrecimento.
E aí eu me encontrei, a clínica novamente começou a crescer no ramo do emagrecimento, que é saúde, né? Na área da estética também, que é uma área da fisioterapia que eu gosto muito, que é emagrecimento e estética. E aí logo veio a Jamila, onde a gente novamente cresceu a clínica para poder acolher ela e trabalhar com mais mulheres. A mulher como um todo, né? Então, assim, é só muita gratidão, eu sou muito feliz por hoje estar compartilhando a história de uma mulher real com outras mulheres. E que a vida, ela nunca vai ser fácil para nenhuma mulher. Mas a gente pode pegar essas dificuldades e crescer cada vez mais forte, né? Agora é tu. Ai, meu Deus. Não, vai pra Jaque primeiro. Eu queria dizer assim que se engana quem pensa que empreender é fácil, né? Tem gente que diz, eu vou abrir o meu próprio negócio porque eu vou trabalhar menos. Meu Deus, não é verdade isso aí, porque quem olha de fora só vê as facilidades, né? Mas não vê todas as dificuldades. Então, é difícil quem trabalha no ramo do empreendedorismo, no nosso, por exemplo, de varejista, dizer qual foi a época mais difícil, porque sempre tem os seus altos e baixos, né? E aí a gente tem que estar preparado, enfrentar, mas nunca desistir. Eu costumo pensar assim, que a gente tem que focar sempre na solução, não no problema. Se eu tenho um problema e eu vou ficar martelando naquilo, não, eu fico ali um pouco triste, fico preocupada, mas depois eu tenho que me levantar, eu tenho que correr atrás, porque se eu não fizer, quem é que vai fazer por mim? Né? Então não é fácil empreender no Brasil, é um teste, né? É muito difícil, mas é gratificante. Então eu fico muito feliz. Eu lembro que acho que uma das dificuldades maiores dos nossos pais dentro da loja foi na época que estavam todas na faculdade e eles pagando a faculdade da Jamila. E eu lembro quando meu pai pagou a última prestação da faculdade da Jamila, ele dizia assim, quando eu pagar a última, eu vou soltar foguete para comemorar. Aí quando ele pagou a última mensalidade da faculdade dela, eu tava lá na loja, quando eu escutei, foi os foguetes truando. Meu Deus do céu, ele foi lá e soltou foguete. Ele disse, foi uma batalha, agora daqui pra frente, ela que vai tomar de conta da vida dela, porque não foi fácil, mas ele tava com a missão cumprida, né? Então é gratificante, eu sou muito feliz de empreender, de cuidar da minha vida, de ter a minha independência financeira. E eu costumo dizer que quem bem souber, né, corre atrás para ser protagonista da sua vida. Eu sempre quis ser protagonista, eu nunca quis ser coadjuvante, ficar me vitimizando. Em 2007, eu lembro que a gente tinha até um dinheiro junto e a gente quis dar uma reformada assim na loja, uma ampliação, né? E entramos, né, nessa ampliação, quando antes de estar quase no meio o dinheiro acabou. E aí, né, não podia, tinha que continuar, né, porque estava num espaçozinho muito pequeno, onde hoje é a clínica da Jaciela, a gente botou para lá. Mas graças a Deus a gente conseguiu, deu tudo certo e eu fiquei muito feliz, elas também. Foi assim um momento assim maravilhoso. Foi daí que era Casa Elite e a gente já nessa ampliação disse, nós vamos mudar de Casa Elite para Elite Calçados. A haste em calçar. Então todas elas concordaram, né? Meu esposo também. E a gente mudou, e graças a Deus, mas ainda hoje o cliente diz, lá na Casa Elite, e eu fico tão feliz, né, lá na Casa Elite. E é isso aí, olha, só gratidão em primeiro lugar a Deus, né, assim, aos nossos clientes, porque se não for eles, a Elite Calçado não existiria e não existe, assim, a equipe maravilhosa que a gente tem. A minha história é longa, né? Como diz. Foi sempre de muita luta, né? Na faculdade. Calma, que eu não vou chorar. Não, já não. Peraí, não, calma. Isso tu corta. Eu ia cortar, mas agora Não corta. Corta. Algo que me marcou muito
foi quando eu não tô com cara de choro não, né? Tá não, mulher, tá bonita. Foi, igual as meninas falaram, uma das lutas grandes foi, a mãe falou, né? Foi realmente formar as 3. E quando o pai formou as 3, quando me formou, né, na verdade, quando foi minha formatura, eu via realmente que era uma dificuldade muito grande. E vendo a dificuldade, eu percebi o quê? Que eu sempre quis mais. Sempre quis mais. Cheguei na formatura de medicina, aquilo para mim era só o início, porque eu sempre queria mais, né? E eu percebi que realmente o pai já tinha dado tudo de si, entendeu? É isso aí. Não vou chorar, calma. Não tem nada também. E aí eu sempre quis mais. E tá, o pai conseguiu formar, ok. Como eu sempre queria mais, e aquilo seria realmente mais um gasto para ele, o que eu pensei? Não, eu retorno para Balsas, né? Retornei, fiz um concurso, passei no concurso, trabalhei 1 ano e meio, juntei todo aquele dinheiro porque sempre eu quis mais. Então o que eu queria? Formei médica, o próximo passo seria o quê? Uma especialização. Eu sempre quis mais, então o meu querer mais era o quê? Eu queria fazer uma especialização. Cheguei pro pai e pra mãe e disse, eu não quero uma especialização perto, eu quero ir para São Paulo. Aí assusta todo mundo. Essa aqui pulou lá longe. Minha filha, tu vai para São Paulo sozinha, não tem ninguém. Eu disse, vou para São Paulo, tá. Trabalhei 1 ano e meio, juntei realmente, né, tudo que eu precisava para poder começar uma nova vida lá. Tá, então vim, consegui realmente aquele pé de meia que a gente chama, né, para começar essa nova vida, essa nova especialização em outra cidade. Fui para São Paulo, consegui a aprovação na especialidade que eu queria, que era ginecologia e obstetrícia. Depois fiz mais uma especialização, que é mastologia, e nisso foram 7 anos em São Paulo, 7 anos de muito aprendizado, e 7 anos de experiências, de dificuldades lá em São Paulo foram que me fizeram me tornar a profissional que eu sou hoje, muito humana. Eu consigo sentar e escutar um paciente e detalhar realmente a necessidade que ele precisa, né? Enfim. E tá bom. Vai ter trabalho. Agora tu junta. O que era que a senhora ia contar? Eu ia contar assim que às vezes as pessoas que estão lá de fora acham que foi muito fácil, que a gente tinha essa condição de mandar ela. Mas tudo isso que ela falou aí é verdade. Mas a gente, desde quando saiu para São Paulo com ela, né, que foi eu e o meu esposo, o Janildo, e chegamos lá, com certeza ela lembra muito bem, saímos assim, num lugar que ficasse mais perto do Medicurso, onde ela ia fazer esse estudo para entrar na residência, né? E não achava umas coisas assim, para ela morar só. Aí eu lembrei do meu primo que mora lá, o Elimar, né, uma pessoa maravilhosa. Liguei para ele, primo, tô aqui com a Jamila, vai ficar, eu tô tão angustiada. Ele disse, tá onde? Eu digo, tô bem aqui na Avenida Paulista. Ele disse, pô, e fique bem aí aonde está que eu tô chegando, que ele morava na Avenida Paulista também, né. Logo ele chegou, ele muito conhecido lá, né, na Avenida Paulista, onde ele mora há muitos anos. Ele nos levou lá nesse prédio, né, e lá mesmo foi tudo tão fácil, né, ela, com o dinheiro dela, ela disse, mãe, dá para me pagar, porque ela sabia que a gente não tinha mais condição de pagar um aluguel caro, porque lá é mais caro, mas ficava bem pertinho, ela ia de a pé, né. E ele já alugou, não precisou de nada assim, né, de assinar papel. A mulher já deu aquela maior credibilidade, né, pra gente, porque estava com ele. E olha, no dia que nós deixamos a Jamila lá em São Paulo, que retornamos, parecia que eu estava assim, no outro mundo, né? No outro mundo, mas sempre com aquela fé.
e confiança que a gente ia vencer, e principalmente ela, ia vencer. Entregando a Deus direto, da Nossa Senhora, que é o que eu sempre faço, é entregar minhas filhas a Deus, a Nossa Senhora, a todos os santos. Né, que proteja, porque só eles para proteger. Pai e mãe protege enquanto é pequeno, você fica, não faz isso, não faz aquilo. Depois que cresce, que cria asa e que tem que voar mesmo, aí você não é mais sua vez. É só Deus e você interferir com suas orações. Mas graças a Deus ela conseguiu, fez a residência dela, né? Depois, quando ela disse assim, mãe, pai, eu não vou me embora ainda agora, eu vou fazer mastologia. Eu fiquei contente, mas aquilo para mim era o fim. Minha filha, mas ainda ficar aí, quantos anos? 2 anos, era 3. Eu digo, meu Deus do céu, eu pensando que tu já tá voltando, ainda vai ficar. Mas, graças a Deus, ela ficou, né, mudou para outros lugares longe da Paulista, já que ficava perto do hospital onde ela tinha que trabalhar, né? E enfrentamos essa luta toda, de vez em quando a gente ia em São Paulo fazer compras, já ia onde ela, já dava esse apoio. E hoje eu digo mesmo, viu, valeu a pena todo esse sacrifício dela, porque aí já foi com ela, foi dar plantão lá em São Paulo para se sustentar. A única coisa que a gente levava era alguma coisa para comer, né? Mas ela se sustentou e ainda de lá, se sustentando, ainda dava uma força para a gente, né? Economicamente. Então, hoje eu fico muito feliz em ela voltar, né, assim, para a nossa cidade e tá aí servindo tanto. É uma médica, assim, que todo mundo gosta, assim, ela é essa meiguice, igual a Jamila é, manteiga derretida também. Então, eu digo mesmo, eu sou uma mulher realizada e feliz. Né? Dentro do meu casamento, das filhas que a gente teve, né? Que temos, são as meninas que eu lhe digo mesmo, viu? São maravilhosas, né? Escutam ainda hoje, né? A gente quando fala, nunca deixei, mas agora não, a gente sabe que não der mais jeito, né? Assim, tá debaixo das asas da gente. Mas deixar de falar, às vezes elas até lembram disso, eu digo, eu só deixo de falar quando eu morrer, que aí não tem mais como eu falar. Mas assim, o momento de realização foi em cada formatura de cada uma, embora sabendo que ali era só o início da caminhada. Mas para mim, só em a gente estar conseguindo e elas querer chegar até ali, para mim era o máximo, né? Então era assim, uma alegria que eu não sei nem explicar, né? E no momento também das tribulações, que você sabe que são muitas essas tribulações, todo mundo sabe, mas a gente ter essa coragem, essa energia de ir para cima e de saber que aquilo ali não é para toda a vida, que a gente tem que viver a vida enquanto vida tem, porque chega uma hora que não tem mesmo mais, então a gente tem que viver essa alegria de viver, ter essa alegria de viver. Isso sempre eu passei para ela, né? E tá aí, né? Eu acho que sempre digo para elas, sou uma mãe maravilhosa, eu mesmo me acho. Você tá entendendo? Sou uma mãe maravilhosa. E eu digo isso com toda assim, segurança, viu? Porque eu nunca entrei assim em falha, dizer, eu não vou fazer isso, se virem, não. Eu digo posso até dizer se virem, o modo de dizer para, né, ter essa, mas não deixar assim aleatoriamente e sempre ali, no momento da dificuldade, como essa falou, da separação, mas a gente ali firme, não sabe? Não é fácil, mas a gente vence tudo. Com Deus na frente, Nossa Senhora, a gente vence tudo.
Eu acho que não é só um momento, igual a mãe diz, mas toda vez quando... Acho que na minha primeira viagem, assim, porque antes a gente ficava aqui em Balsas. Aí quando eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro, aí eu fui fazer a minha primeira viagem internacional, né? Aí meu Deus do céu, até hoje, às vezes eu paro e penso assim, que parece que foi um sonho, que eu já conheci tantos lugares. Então, pra mim, isso é vencer na vida, porque é o que eu amo, né? Trabalhar, conquistar o meu dinheiro para eu poder conhecer novas culturas, viajar, ver o mundo de outra forma, conhecer outros países. Então, para mim, isso é vencer na vida, né? Poder viajar, agora também tá construindo a minha vida, né? Que eu me casei. Então, para mim, isso tudo é vencer na vida. Também, quando eu fui pro intercâmbio, para mim também foi maravilhoso, foi uma felicidade muito grande, porque era um sonho que eu tinha há muito tempo. Quando eu formei na faculdade, eu já falava com o pai e com a mãe, mas naquela época não tinha nem a internet assim pra gente poder pesquisar, então era mais difícil. E aí teve um ano que, depois de tanto viajar, eu disse, eu quero ir morar para eu estudar o inglês e ver como que seria a experiência. E aí eu fui e voltei ainda assim com a maturidade muito maior, eu digo que virou a chavinha, e aí foi quando eu voltei mesmo e assumi a loja de vez. Então, para mim, vencer na vida é todos esses pequenos momentos que a gente vai juntando, né? E vai acumulando história, e é maravilhoso. Quando eu estava no intercâmbio, eu ficava olhando as coisas. Olha, eu ia nas lojas de calçados, por exemplo, e via a forma de atender, as tecnologias. Eu dizia, isso aí é legal para eu fazer na loja. Então, tudo você vai viajando, você vai vendo, e você tem que trazer para a sua vida, né? Então, são experiências, tanto para a vida, tanto para o profissional, para tudo. Para mim, um momento de alegria foi quando a gente voltou as três a morar na mesma cidade, a dividir, né, o mesmo teto, apesar de logo a Jaque casou, graças a Deus, com uma pessoa maravilhosa. Mas porque a gente sempre, às vezes, muitas pessoas podem achar que a nossa união, ela não é tão verdadeira, ou com essa onda de Instagram é mais marketing, não, mas a gente sempre foi muito unida. E então, para mim, foi uma alegria muito grande quando a gente pôde morar junto. E tudo que a gente vai fazer, seja na vida profissional e pessoal, a gente está sempre uma perguntando para a outra. Tanto que dessa união, a gente não tinha nenhuma coisa assim junto no empreendedorismo, digamos assim, né? A Elite Calçados, a Jaque toma de conta, eu e a Jamila no Centro de Saúde Vitalis. Foi daí que surgiu as Manas, né? Que é o nosso mais novo empreendimento online. A gente quis começar pelo online, né, pelos custos e também para ter uma experiência, ver se o negócio vai dar certo, porque a gente sabe que conhecer o público, mas como a gente sempre gostou muito de moda, a gente sempre gostou de criar, principalmente a Jaque, né? A Jaque é a mais criativa, ela faz tudo. E sempre que a gente fazia nossas viagens e comprava alguma roupa, montava um look, a gente recebia muitas mensagens falando o que vocês não trazem para vender. Só que não é fácil vender, principalmente roupa, é bem mais difícil do que calçado, porque gosto, mexer com gosto, a pessoa não gosta, às vezes gosta, então é uma mercadoria que pode ficar um pouco mais parada. Então a gente tem que analisar bem o terreno, mas até esse novo empreendimento a gente quis fazer juntas. E a gente tinha outro nome para ele e ficou só no pensamento e não lançou. De repente apareceu algo com esse nome. E aí a Jaque, e agora, nós não lançamos. Eu falei, porque não era para ser o nome do nosso. Porque, né, senão não teria acontecido. E aí a gente sempre... Como foi que surgiu o Manas? Eu nem lembro. Não, aí a gente ficou, e agora? O que a gente vai colocar? Aí eu disse assim, que a gente se chama direto, Mana, eu disse, vamos botar as Manas, porque é muito mais a nossa cara. E eu tô sentindo que é as Manas. Aí a gente colocou e deu certo, né? E aí estamos aí, é nosso bebê. A gente tá aí em teste. Estudando. Tá nascendo. E juntas, né? Todo começo é
Engatinhando. Nos Tá testes. engatinhando. E aí e era só eu e a Jaque, né? Aí a Jamila foi e falou assim, e eu não vou entrar nesse negócio não. Aí eu falei, pode entrar, minha filha, pode me dar dinheiro. Aí ela entrou também e tá aí, vamos ver. Na minha carreira médica são algumas vitórias, né, que a gente fala. Primeira vitória é realmente a formatura, é ganhar o tão sonhado CRM. Depois vem a vitória de conseguir uma especialização, né? A tão sonhada residência médica. E a mais recente vitória é a de ter retornado, né? E na carreira a gente vai conseguindo vitórias diárias. E voltar para a minha cidade e começar esse empreendimento. Começar não, né? Continuar esse empreendimento que a Jace já fazia muito bem. E eu adentrar a clínica junto com ela, como sócias, né? Realmente foi uma grande vitória. Está sendo, né? Uma grande vitória. E tem muita coisa aí pela frente ainda, né, Jace? Agora eu digo para vocês, se para ela foi uma grande vitória e essa alegria transbordante, imagine para mim, mãe, e para o Janildo, pai. A alegria delas três dentro de casa, que ainda teve, não sabe? A Jaque casou recentemente, mas morou as três dentro de casa, né? Daquele jeito que era quando era adolescente, antes de sair, né? Então foi assim, uma alegria muito grande mesmo. Olha, o principal conselho foi delas querer, assim, que eu sabia que só através do estudo elas podiam conseguir a vida própria delas, independente. Elas querer mesmo assim entrar nesse mundo do estudo, porque naquele tempo já não era fácil. Hoje eu não sei nem como é que tá, para te falar a verdade. Mas naquele tempo existia a malhação, né? Essa daqui perdia por causa da malhação, e eu puxava a orelha. Essa daqui, preguiça mesmo, né? Preguiça, é verdade, eu sou realista. Puxava também a orelha, né? E o Jean também. A única que não me deu trabalho, assim, nos estudos tanto, não, mas é verdade, foi a Jaciele. Mas a Jamila era a malhação e tu era a preguiça. Então, mas com essa luta da gente, é por isso que digo, os pais, os filhos, quando é pequeno, eles só fazem aquilo que os pais estão ali em cima, incentivando de muito, porque senão não sai não, minha irmã. Deixar, quando cresce não, agora eu deixo elas à vontade, né, nesse sentido, mas se precisar ainda dar um puxãozinho, eu ainda puxo, né, depois já de todas formadas, né? E elas sabem que eu converso muito e quando eu vejo que a coisa não está indo para o caminho certo, eu falo. Que quando eu me formei, que eu entrei para dentro da loja, eu era muito tímida, né? E a mãe, ela fala com todo mundo. O cliente entrou, ela tá lá no pé da porta, dando bom dia, falando. E eu chegava na loja com vergonha, tímida, eu entrava, ia direto pro escritório, não dava bom dia, não falava nada. Ela ficava no meu pé. Você tem que entrar na loja, você tem que falar com o cliente, você tem que dar bom dia, você tem que falar com a equipe. Aí de tanto ela falar aquilo, eu fui até que chegou aí, que eu digo que chegou para ajudar as redes sociais, e aí me ajudou demais. Quando eu comecei a gravar, fui perdendo a vergonha. Hoje em dia eu chego na loja, eu dou bom dia. Eu sou incapaz de chegar no lugar e entrar calada, né? Porque eu acho que é até de educação. Então, eu sei que o povo às vezes até achava, meu Deus, que essa filha da Deusirene, ela não... parece que não tem educação, que chega e não dá nem bom dia. E o povo cobrava, porque a mãe é assim. E aí esse foi um dos conselhos que me marcou muito, que de tanto ela falar, de tanto ela repetir, me botando quente, ela, bora, tu vai sair lá fora, tu vai falar com a cliente que tá ali, que tu conhece. E eu, mãe, eu não vou. Ela, tu vai, vamos, eu vou ficar daqui. Enquanto eu não ia, ela, você vai. E aí eu ia e falei, e disso tudo me ajudou, porque ela dava entrevista, eu não dava entrevista. E ela ficava, vai dar entrevista. Eu digo, eu não vou. Aí, de tanto ela falar,
Hoje em dia eu dou entrevista, eu falo com o cliente, eu atendo se precisar atender. Então foi um conselho maravilhoso e que eu levo para minha vida, né? Que me ajudou muito. Muito bem. E quem vê hoje não diz. Né? Não diz. Aí que o povo jamais ia pensar que era timidez, só achava que era orgulho. É. Eu digo, eu não criei vocês para ficar com orgulho besta, que todo mundo vai pensar que é orgulho. Hoje as pessoas me encontram e dizem assim, embora você não esteja lá, dona Deusirene, mas a gente é bem recebido pela sua filha, pela equipe, que a insistência direto com a equipe, né? O cliente é tudo, se não for o cliente, a elite não existe, então vocês não precisavam estar aqui, porque o principal de dentro do comércio é o cliente. O grande conselho dela, que eu sigo, né? Porque eu sempre quis ser médica. E quando eu falei isso pra ela, a primeira coisa que ela disse foi, ok, então você vai ter que estudar muito, minha filha. E, né? E aí foi um grande exemplo, né, e conselho realmente que eu levo, porque entrou com 40, 50 anos, né, para fazer faculdade a senhora. Ela entrou já numa idade avançada para fazer um curso de administração. Então, foi aquele exemplo que eu peguei, entendeu? Se ela quis estudar já com essa idade avançada, então eu tenho que seguir realmente esse conselho e esse exemplo, né? E seguir, e tamo aí. Valeu a pena. Valeu, e muito, e muito. Valeu, mas E muito. o primeiro ano, parece que foi no primeiro, ela ainda quis, eu digo, minha filha, se ficar, não tem como prosseguir, porque pagar mais uma coisa, além da que já se paga, né, a mensalidade, não tinha condição. Então, ou você tá aí com o foco de estudar e não ficar em nada, ou então não tem como. Pronto, ali acabou. Isso era Olha o puxão de orelha. Pronto, foi embora. Mas puxão de orelha é muito eficiente. Exatamente. Eu, por ser a primeira filha, né, então o que marca na minha cabeça de conselho dela e do meu pai é que eu tinha que estudar e ser gente. É verdade. Eu tinha que estudar e ser gente. Então, assim, eu não me... Talvez por isso ela fala que eu dei menos trabalho nos estudos, porque eu não me permitia errar, porque aquilo ficava tão na minha cabeça que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser alguém, que eu lembro que no primeiro semestre de faculdade, totalmente diferente dos estudos, eu fiquei para final em uma matéria. Aquilo para mim foi... Eu chorava, eu acordava 4 horas da manhã para estudar, que eu tinha que passar. Então, o conselho que para muitas pessoas pode parecer que era, se fosse hoje, era um abuso, né? Mas naquela época, esse conselho ficou na minha cabeça e me tornou o que eu sou hoje. Mesmo assim, eu nunca nunca aceitei que uma ficasse nem de recuperação. Imagine ficar de ano. Não existia, porque praticamente não faziam nada, só estudava. Então não tinha a mínima condição de acontecer isso. É tanto que nenhuma das 3, se ficou para final, foi já na faculdade. Nunca mais, porque lá em casa não tinha isso mesmo. Era estudar. Tinha que estudar, que a gente trabalhando, né? Dando o suor, tudo, para ver o bem delas através do estudo e não querer. Não aceitava não. Hoje eu tenho certeza que elas são muito agradecidas por os enjoos que alverrachavam naquela época, né? Por os puxão de orelha. Era puxão mesmo. Não estou brincando não, né? Só que precisasse, era briga entre elas. Todo irmão briga, né? Ia ficar de joelho, cada uma. Não, que hoje em dia não pode mais. Não pode, é por isso que o mundo tá do jeito que tá. De joelho, levantava e ia se abraçar. Se abraçando, virando. Ali já acabava, e aqui acabou. Hoje tá aí, ó, são unidos com a sente, a outra sente. Se uma chora, a outra chora. Você tá entendendo? Se uma tá faltando assim, tá apertado, a outra tá ali sustentando. E não é eu não, são elas mesmo.
que eu digo para ela, o meu hoje é só para mim comprar remédio e viajar. Minha filha, em primeiro lugar, tem que ter muito foco, querer. Saber que ali não é nada fácil. É uma luta que você vai entrar e vai travar por a vida inteira, até você ter aquele negócio. Se você quer ver ele se segurar, né? Então, é ter esse foco, é saber levar, saber... É uma luta mesmo assim, constante, mas que consegue. E a mulher, principalmente. Não vamos pensar que é só os homens que conseguem. A mulher também consegue. É por isso que ela hoje é até meio assim, perseguida, né, pelos homens mesmo, devido a ela ter esse potencial e querer e chega lá. Às vezes é barrada, né? Quantas são barradas? É isso que eu digo para elas. Dentro de um casamento, cuidado, não deixe ninguém lhe barrar. A união é maravilhosa. Eu tiro lá em casa, a hora que eu me casei, já faz 38 anos, mas meu marido nunca quis me barrar em nada, nem eu ele. Tu tá entendendo? Sempre muita conversa, sempre levando da melhor forma possível. Então, nós mulheres, principalmente quem está iniciando, tanto no ramo do negócio como em sua vida mesmo, nunca deixe, faça as coisas corretas, mas nunca deixe ninguém lhe barrar, porque você consegue tudo e tem potencial para isso, porque querer é poder, e você pode, basta querer. Eu sou a Deusirene. Eu sou Jaciele. Eu sou Jamila. Eu sou Jaqueline. E nós fazemos acontecer.